Olá, alunos e alunas do quinto ano, aqui é a professora Laís, de História. Esse vídeo-aula ele tem como proposta fazer uma revisão dos principais conteúdos que foram trabalhados durante essas 3 semanas sobre o capítulo que tem como tema tradição oral e a cultura dos povos nativos. Então, eu sugiro que vocês peguem a apostila de vocês, o caderno e copiem esse esqueminha no caderno de vocês, que vai ajudar vocês a assimilar e orientar vocês para a realização da nossa prova quinta-feira. Espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos iniciar. Bom, o objetivo dessa unidade, ela foi fazer com que a gente compreenda a importância da tradição oral para a formação de diferentes culturas. Então, o que seria essa tradição oral? Seriam as histórias e os conhecimentos que são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Então, a gente consegue observar na nossa família esse hábito, de que onde os mais velhos, os nossos avós, tios, enfim, os nossos pais, eles contam histórias pra gente, que tem esse propósito de fazer com que a gente tenha determinados ensinamentos com essa vivência, dos mais velhos. Então, é dentro desse mesmo pensamento que ocorre dentro das culturas desses povos nativos, como o grupo Guarani indígena que apareceu para vocês em várias atividades e na apostila. Então, por que é importante manter essa tradição oral, essas histórias, esses cantos, músicas, enfim, que falam sobre a tradição de um povo. Então, isso possibilita a preservação da cultura. Ou seja, quando a gente fala em cultura, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre uma série de comportamentos, de modos de vida, que tem a ver tanto com questões da culinária, da vestimenta, da forma de pensar, de ler o mundo, enfim, esses diferentes modos de vida que existem dentro da nossa sociedade. Então, essa tradição oral, ela é importante para manter, para preservar a cultura de um povo, para manter viva a identidade junto com todos aqueles hábitos, costumes e tradições de um povo. E dentro dessa tradição oral, dessas histórias e conhecimentos que são compartilhados, existem 2 tipos. Primeiro é o que a gente chama de mito, que são aquelas narrativas sobre a origem do mundo, sobre a origem do ser humano, dos animais e etc. Então, nós, seres humanos, a gente tem uma característica importante, que é a da reflexão, Nós somos seres racionais, que é o que nos difere dos animais. Então, essa característica que a gente tem, ao longo da história do mundo, várias sociedades buscaram uma explicação sobre como que se originou o universo, da onde que a gente veio, enfim, essas perguntas que são frequentes e característica de nós seres humanos, por a gente ser seres racionais, ou seja, seres pensantes, Então, o mito foi uma forma de a gente explicar, dar uma explicação, para a origem de tudo. E os povos nativos, eles usaram essa forma de compreensão da realidade. Às vezes a gente tem a ideia de mito como uma coisa falsa, E na nossa sociedade existem diferentes sentidos para essa palavra. Mas é importante que a gente entenda aqui que mito não necessariamente é uma coisa falsa, mas é uma forma de conhecimento também e de compreensão de uma realidade. Então, para os povos nativos, essa prática do mito era muito recorrente para dar uma explicação, Porque a gente tem essa necessidade de responder determinadas perguntas que estão intrínseco dentro da gente. A outra forma de história é aquelas narrativas das aventuras de um antepassado
ou de ensinamentos sobre a nossa realidade. Então, esse tipo de história, ele tinha aquele objetivo de relatar para os mais novos fatos heróicos, assim, de alguém da comunidade, né, de um ancião, de um líder, que com o objetivo dessa criança ou desse adolescente, desse jovem, ele, de alguma forma, poder admirar essas determinadas características que está sendo passada nessa história, dessas aventuras, como a coragem, a força, enfim. Então era uma forma também de ensinar, né, os mais novos a terem determinadas qualidades desses antepassados que tiveram algum fato heróico, né, dentro da comunidade. E para essa prática da tradição oral, né, de forma seja cantada com música ou com a dança ou com as histórias, elas, para a preservação da cultura, 2 palavrinhas é bem importante que eu coloquei aqui, que é a convivência. Então, esse valor da convivência, de você estar junto sempre, né, com os familiares, com o grupo de uma determinada etnia, é um valor muito importante para eles, por conta de que é na convivência que a gente transmite, né, certos ensinamentos, certos valores para os mais novos. E vai, então, perpetuando determinada prática e hábito dessa cultura, né, dos povos nativos. E a outra palavrinha importante, além da convivência, é a repetição. Então, vocês mesmo devem passar por isso, e eu passei, já tive a minha... E ainda mesmo a gente tem isso, de que às vezes os nossos pais, os nossos responsáveis, têm que falar muitas vezes pra gente acabar assimilando e tendo aquilo, aquela determinada ação que almejam da gente, que esperam da gente. Então, às vezes a mãe fala alguma coisa pra vocês, ou o pai, e daí vocês vão lá e faz o erro de novo. Então, a mãe tem essa prática de falar sempre a mesma coisa, então é uma forma que também é valorizado nessa tradição oral, né? Que é você sempre repetir determinadas ações para que virem e tornem um hábito para os mais novos, principalmente. Então, gente, o objetivo dessa unidade, né, sobre a tradição oral e a cultura dos povos nativos é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Desejo bons estudos e que vocês realizem uma boa prova quinta-feira. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp e eu estou à disposição. Abraço para todos vocês!